Leia comigo. Evangelho de João, capítulo 12. Os versos 1 a 8. Sim, você quer que o Senhor revele-se a você? Abra sua palavra. A Bíblia é o livro da revelação de Deus. Deus foi se revelando aos poucos à humanidade e deixou uma revelação completa daquilo que é a sua vontade, daquilo que é a pessoa dele. Uma revelação que nos explica o porquê que o mundo é como está agora e para onde ruma e qual a salvação para esse mundo está na sua palavra. Então, João capítulo 12, versos 1 a 8, diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Abençoada é esta palavra, que ela abençoe o seu coração. Amém? Assente-se e vamos meditar nesse precioso texto da palavra de Deus. Nesta série de mensagens acerca do Evangelho puro, hoje eu convido você a pensar nesse texto e pensar no tema que o Evangelho puro, ele forma verdadeiros adoradores. Aqui há uma cena de adoração? Sim. Há gestos aqui que demonstram verdadeira adoração. E há gesto aqui enganoso, falso. Há uma encenação. Mas eu creio no poder do Evangelho. Paulo disse que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O Evangelho é um poder que muda o coração, muda entendimento, muda comportamento, muda a atitude, muda o destino, muda a eternidade das pessoas. O Evangelho puro. Ao dizer isso, obviamente que eu já estou dizendo que existe falso evangelho. Evangelho adulterado. Pregação mentirosa. Promessas que Jesus não fez. E para que você seja dirigido pelo Evangelho e seja um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus, convido você a pensar nesse texto comigo. E aí no verso 1 diz que faltavam 6 dias para a Páscoa no registro de João, o evangelista. E aí Jesus foi para Betânia, provavelmente saiu de Efraim, lugar que ele ficou por um tempo, quando já estava perto do final do seu ministério e quando a liderança dos judeus queriam matá-lo. Ele ficou um tempo em Efraim, dali foi então para Betânia, onde se dá esse registro bíblico, e ali ele estava na casa de um leproso, provavelmente um ex-leproso, talvez alguém a quem Jesus tinha curado. E ele está recebendo Jesus na sua casa, diz que deram-lhe uma ceia, e essa ceia pode significar até mesmo um banquete. Ceia, normalmente, naquela cultura, é a refeição no final da tarde, aquilo que poderíamos dizer da nossa janta, a principal refeição deles. E ali, Jesus, naquela casa, na casa de Simão, o leproso, assim identificado, Marta servindo, Lázaro ali também, já ressuscitado dentre os mortos, conforme o capítulo anterior. E ali,
o que nos chama a atenção a partir de agora são duas atitudes. A de Maria, irmã de Lázaro e Marta, e a de Judas. Esses dois personagens acabam por ser, para nós nessa noite, personagens centrais para nós pensarmos sobre verdadeiros adoradores ou não. Uma ceia para Jesus. Conforme a prática e o costume, uma mesa baixa, e aqueles que ali estavam para tomar a refeição ficavam reclinados sobre um cotovelo e com a outra mão livre comiam. E então os pés para trás, e você já pode imaginar os pés daqueles que andavam em estradas empoeiradas, não usavam calçados como os nossos, mas usavam normalmente sandálias. Então, pés empoeirados. À mesa, o pé tinha que ficar longe da mesa, não é verdade? Naquela posição, os servos, os mais simples, até mesmo os escravos, quem eram os encarregados de lavar os pés das pessoas, seja do patrão, do dono, dos convidados. O anfitrião normalmente oferecia óleo sobre a cabeça do convidado, especialmente o convidado mais ilustre. Mas o que vemos aqui são coisas um pouquinho diferentes. Não era um servo, humilde servo, ou um escravo que fez isso que percebemos no texto, mas foi uma mulher, foi uma amiga, uma pessoa querida, e ela lavou os pés do Senhor Jesus, ela ungiu os pés do Senhor Jesus. E ungiu não foi com alguma coisa qualquer, sem valor, mas com um perfume muito caro. E ainda diz que o texto que ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. Você, mulher, que prima muito por essa parte do seu corpo, você teria coragem de fazer isso? Com pés, talvez rachados, empoeirados, colocar assim uma mistura de um perfume oleoso com poeira de pó no seu cabelo? A atitude realmente demonstrou algo muito interessante, algo que só um verdadeiro adorador poderia fazer por Jesus. Mas ali estava alguém, dentre os outros, observando aquilo, percebendo o valor daquele perfume e daquele receptáculo do perfume, daquele vaso que era feito de uma espécie de mármore translúcido, um mármore branco, meio que transparente. Até o vaso, a gente chamaria de vidro, até o vidro do perfume era caro. Muito mais, o conteúdo daquele vidro era um perfume de nardo puro, uma especiaria que vinha de longe e era realmente caro. E o preço que é aqui demonstrado, tanto aqui quanto nos outros evangelhos, Mateus e Marcos, de fato era algo muito precioso e caro. Mas Judas, observando, ele criticou, ele até sugeriu, porque, diz o texto, ele não estava interessado em que pobres fossem abençoados naquelas vésperas da grande festa da Páscoa. Era a prática de que os pobres recebessem alguma ajuda dos mais favorecidos ou dos ricos, para que eles pudessem também participar da grande festa em Jerusalém, de ter o que comprar e oferecer na Páscoa, que era comum, que um judeu deveria, pelo menos uma vez ao ano, ir a Jerusalém na Páscoa. Tinha mais duas festas, mas essa era a principal, e ali oferecer ao Senhor algum holocausto, algum sacrifício, alguma oferta de ação de graças que fosse. Os pobres também deveriam ser abençoados. Mas Judas, ele não estava interessado nos pobres. Quem vocês acham que aqui se manifestou como verdadeiro adorador? Quem você acha que estava amando Jesus, que estava interessado em seguir o seu exemplo, em seguir os seus mandamentos? Ora, é evidente
Todos aqui já percebem as duas atitudes. E a gente precisa entender que até os outros discípulos, segundo lá Mateus e Marcos, eles também ficaram assim um tanto indignados e talvez Judas, com a sua palavra, tenha incendiado o coração dos outros, que tiveram o mesmo pensamento, mas Jesus foi incisivo e disse: olha, os pobres devem ser atendidos, mas agora o que está sendo feito aqui deve ter primazia. O Filho de Deus, o Messias, deve ter prioridade. O Senhor, o Salvador Jesus, precisa ter prioridade. Os pobres, nós sempre os teríamos e temos condição de ajudar e abençoar. Mas antes de atender os pobres, temos que entender que nossa maior ocupação é em termos para com Jesus a melhor das nossas afeições. A nossa devoção maior tem que ser por Jesus, que morreu por nós e que nos prometeu perdão absoluto e vida eterna. Jesus então repreendeu estes que estavam criticando o gesto de Maria. Ele diz, inclusive, que ela estava fazendo aquilo como uma preparação para o seu sepultamento. Ao que parece, eles não entendiam que Jesus estava às portas de morrer. E olha que ele já havia falado 1, 2, 3 vezes, mas eles parece que não estão entendendo de que Jesus estava quase indo a Jerusalém, e lá ele seria morto. Mas ele havia dito também: mas ressuscitarei, e vocês me verão. Então aqui está, queridos, um texto muito interessante, bem conhecido, que aconteceu em Betânia, um lugar pequeno, próximo a Jerusalém, talvez uns 3 quilômetros de distância, próximo de Jerusalém, porque Jesus já estava prestes a ir para lá. E daqui a alguns poucos dias, ele estaria passando pela crucificação, sendo sepultado, mas depois, no domingo, ressuscitaria. João disse: 6 dias antes da Páscoa. Na Páscoa, Jesus seria sacrificado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ao repararmos o gesto dessas pessoas envolvidas na cena, nós podemos analisar quem é verdadeiro adorador e quem não é. O que Jesus, o seu exemplo, os seus ensinamentos e mandamentos produz na vida das pessoas que creem nele? Produz mudança. Os que ouvem Jesus, creem nele, desenvolvem por ele amor, manifestam-se como verdadeiros adoradores. Mas os que ouvem, os que veem o poder dele, e aqui o poder dele está manifesto no testemunho de Lázaro ressuscitado dentre os mortos. Mas os que a tudo veem, ouvem e não seguem, estão enganando-se, ou estão tentando enganar os outros, e não dão fruto de verdadeiros adoradores. E isso tem a sua consequência. O Evangelho de Jesus, um deles está diante de nós, o Evangelho de João. Mas o Evangelho, de uma forma geral, abrangendo, então, os Evangelhos, a revelação de Deus, registram, ou o Evangelho registra o ministério de Jesus, a missão dele, os seus ensinos, os seus mandamentos, o seu exemplo. E o resultado disso em nós é que sejamos salvos, verdadeiros discípulos e servos no reino de Deus. Ao vê-lo em ação e ouvir claramente os seus mandamentos, cabe a mim e a você crermos. Ao fazer isso, demonstramos se somos discípulos dele verdadeiramente. O que você diz acerca de você? Você pode dizer: não, eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus. Ou você tem que passar por uma análise mais profunda. A princípio, vamos analisar algumas marcas de um falso discípulo de Jesus. E Judas ilustra isso nesse texto. Judas é um falso discípulo. Mas ele não esteve com os 12? Sim.
Ele não andou com Jesus cerca de 3 anos? Sim. Ele não viu os seus milagres, ouviu os seus sermões, o grande discurso, o grande sermão dele na montanha? Sim. Mas o que adianta ver e não permitir-se ser mudado no coração? Que adianta ouvir e não praticar? Que adianta ouvir e ver as ações de amor de Jesus e não imitá-lo e não desenvolver por ele uma admiração e um amor dispostos até mesmo ao sacrifício de tudo o que seja? Judas ilustra o que é um falso discípulo. E poderíamos dizer muitas outras coisas, mas quero resumir em pelo menos 3 características. Um falso discípulo, ele tem como marca a hipocrisia. Em Judas, hipocrisia caracterizada por amor ao dinheiro, em vez de por amor ao dono do universo. Por amor ao lucro e não amor aos pobres, os desfavorecidos. Hipocrisia por amar o lucro temporal em vez das riquezas eternas. Por amar este mundo, a glória deste mundo, o sucesso terreno, os tesouros terrenos, mais do que o próprio Senhor do universo que desceu a nós para nos dar perdão e salvação. Hipocrisia. Imagina, ficou bem evidente agora, no final do ministério de Jesus, a hipocrisia de Judas. Judas vai se destacar exatamente por aquilo que é negativo na vida dele. Algumas vezes, quando o nome de Judas é mencionado, até mesmo no início do ministério de Jesus, quando ele escolheu os 12, é destacado Judas por último e com aquele adendo, aquele que trairia Jesus. Ele foi alguém que usou de hipocrisia o tempo todo. Os verdadeiros discípulos oferecem a Jesus sua devoção humilde, o seu melhor. Foi o que Maria fez. Eu acredito que ela não tenha feito aquilo só porque o seu irmão foi ressuscitado, mas porque ela ouvira Jesus algumas vezes, hospedara Jesus. Imagina hospedar Jesus em casa, o tanto de conversas que Maria pôde ter com Jesus, tirar dúvidas. Se você pudesse hospedar Jesus na sua casa, como Maria hospedou, certamente você teria muitas perguntas para fazer, né? Fala com alguém, não agora, tá? Fala com alguém, se Jesus se hospedasse na minha casa por uma noite que fosse, eu gostaria de perguntar a ele o seguinte: o que você perguntaria para Jesus? Maria, nessa ceia aqui, numa casa, acredito eu, vizinha, porque Betânia é um lugar pequeno. Então, esta casa de Simão, o leproso, era uma casa próxima da casa de Maria, e ali estava Maria. Creio que ali ela fora, porque Simão devia ser alguém muito agradecido ao Senhor, porque fora curado, fora introduzido à vida social, porque um leproso não podia viver em sociedade, não podia andar livremente, mas ele estava ali com Jesus na sua casa. E ali Maria também se junta àquele adorador agradecido, e ela vai honrar o Senhor Jesus. Mas Judas, ao ver aquilo, critica. Creio que ele estava de olho arregalado. Se o Senhor me autoriza a vender esse perfume, imagina, seria uma nota, 300 denários. Aquilo eram meses e meses, quase um ano de um trabalhador comum. Imagina, era para os pobres? Não, hipocrisia. O verso 6 diz que ele era o tesoureiro do grupo, ele tinha a bolsa. E tirava o que era colocado nela. Jesus lhe deu um cargo de confiança. Jesus foi surpreendido? Não, Jesus sabia. Desde o início está registrado. Judas era aquele que trairia Jesus. E para chegar a trair a Jesus, outros atos que demonstravam que ele não era um verdadeiro discípulo de Jesus, ele havia cometido. Ele tirava dinheiro da bolsa. Era um hipócrita. Mas os verdadeiros discípulos oferecem o seu melhor. Fazem isso numa devoção humilde.
Acredito que Judas tenha se desapontado com Jesus. Jesus falando repetidamente em ser morto e para Jerusalém, ser traído. Acredito que Judas se decepcionou. E tendo se decepcionado com Jesus, foi traí-lo. Talvez ele imaginasse, olha, esse que tem poder sobre os espíritos malignos, sobre o vento, sobre o mar, sobre os mortos, ele de fato vai ser o nosso Salvador. Ele é o Messias. E no seu reino terreno, tendo então liberto finalmente o nosso povo, o povo de Israel, da dominação romana, no seu reino, ele já me confiou a bolsa. Talvez ele me coloque como ministro da Fazenda, ministro das Finanças, e aí eu poderia deitar e rolar, só conjectura. Mas acontece que ele agora não vê Jesus caminhando para esse fato de provocar uma revolução e uma libertação nacional, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido, não simplesmente a nação de Israel como um povo que se rebelou contra Deus muitas vezes e pagou alto por isso. Então, decepcionado com Jesus, ele vai então traí-lo, vai vender Jesus ao preço de um escravo, e um escravo até mesmo de pouco valor, talvez um doente, talvez um que só tivesse um olho, um escravo de pouca serventia, de pouco valor, 30 moedas de prata. Se decepcionou com Jesus, certamente. Então pensou, algum lucro, pelo menos, eu poderia ter nesse final, já que ele vai morrer. Um falso discípulo. Um falso discípulo segue a Jesus para alcançar os seus desejos pessoais e não para fazer a vontade do Mestre. Um falso discípulo segue a Jesus por uma temporada, por um tempo, apenas por um tempo, talvez por uma estação, ou segue, ou vai servir a Jesus por um interesse, mas diante das exigências da vida cristã, trocam a Jesus por facilidades, por desejos, por prazeres. Sim, Jesus faz concessões. Ele ele manda, ele ensina a que oremos e peçamos. Pedi, buscai, batei, um dos textos conhecidos do Sermão da Montanha. Jesus faz concessões de bênçãos, mas ele faz também exigências. Mas o falso discípulo, ele não está disposto às exigências, aos sacrifícios que a vida cristã exige. Há quem só queira as bênçãos, quem só queira as promessas. Há quem só queira que seus pedidos sejam atendidos, seus desejos prevaleçam, mas não estão dispostos ao sacrifício. Mas Maria fez um grande sacrifício. Cremos que ela tivesse guardado por um bom tempo aquele perfume, ou o dinheiro para comprar aquele perfume caríssimo. Um sacrifício, ou muitos sacrifícios Maria havia feito. E creio que ela estivesse disposta a fazer um sacrifício pessoal, dando a sua vida, porque quando Jesus foi crucificado, quem estava lá? Junto com Maria, a mãe de Jesus. Também Maria estava lá, e a outra Maria, e outras mulheres, arriscando-se. Um discípulo que não se sujeita às exigências do mestre é um hipócrita. Afinal, quem é servo e quem é senhor? Quem deve ter prestígio na relação? Mestre e discípulo, senhor e servo. De quem é o reino, afinal de contas? Por isso que as aspirações egoístas, em vez do serviço humilde no reino, essas aspirações egoístas são demonstrações de hipocrisia. Não é o Senhor, mas sou eu. Não é a vontade do Senhor, mas a minha. Essa é uma característica que me prendi muito nela, e que Judas aqui ilustra hipocrisia. Mas também outra característica do falso discípulo é o engano. Um falso discípulo, obviamente, é um enganador. Judas enganou quase todo mundo, o tempo todo, menos a Jesus. No capítulo 13,
de João, os versos 28 e 29, está lá. Capítulo 13, versos 28 e 29. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele: olha, compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. A cena se dá na Páscoa, e logo depois Jesus institui a ceia do Senhor. Ali Jesus já havia dado o sinal sobre quem seria o traidor. E interessante que Jesus, no verso 27, diz: olha, o que você pretende fazer, faça-o depressa. Judas em nenhum momento enganou Jesus, mas Judas enganou os outros o tempo todo. Citando o mestre John MacArthur, pastor, mestre, doutor, ele diz que ele diz acerca de Judas, que Judas era mestre do engano. Sua exibição de fé não passava de uma máscara. Era uma exibição apenas. Por que não se vendeu esse perfume e se deu o valor aos pobres? Era uma máscara que Judas estava usando. Ele estava tentando enganar as pessoas, enganar até os pobres, os discípulos, mas a Jesus ele não enganava. Jesus deu sinais. Um traidor entre nós. Quem? Sou eu? Por acaso sou eu? Judas até mesmo perguntou a Jesus, um dos evangelistas dizem isso. E Jesus disse: foi você quem falou. Jesus disse: o que mete comigo a mão no prato. É interessante o sinal que Jesus deu para mostrar o traidor. O anfitrião preparava, dentre algumas coisas, preparava lá uma espécie de meio que sopa, meio que creme, misturava ali um molho assim mais grosso, diversas coisas, algumas ervas, alguma coisa amarga, figo, passas, faziam aquele molho. Então o anfitrião pegava um pedaço do pão, molhava e entregava para o hóspede mais honrado. Ele honrava, o anfitrião honrava o hóspede. Vejam que Jesus honrou Judas para provocar, quem sabe, na consciência dele ainda um último arrependimento. Jesus honrou Judas, dando aquela primeira parte, quando ele celebrou a ceia do Senhor. E aquilo não causou nada no coração de Judas. Judas era um enganador, menos a Jesus. João esclarece no verso 6 que ele era enganador e ladrão. Um falso discípulo finge amor pelo Senhor, mas os seus beijos são beijos de traição. Traem por um prazer carnal, traem por um posto no trabalho, traem com mentiras, um suborno, ou até mesmo pisando a cabeça dos outros para progredir na vida, na profissão, na carreira, quando Jesus deveria ser consultado, deveria ser imitado, deveria se dizer: Senhor, dá-me prosperidade para eu poder honrar ao Senhor e ter mais para dividir com os meus irmãos ou com os pobres. Mas o falso discípulo, ele quer enganar com beijos falsos. Um falso discípulo trai Jesus por amigos, por coisas, por prazeres, por postos. Sim, uma característica de um falso discípulo é o engano. E a terceira característica, muito parecida com a anterior, é encenação. Encenam. Sim, um falso discípulo encena o seu cristianismo, entre aspas. Encena o seu cristianismo por algum interesse.
para ter algum tipo de lucro, ganho, para o seu próprio benefício, para aliviar, quem sabe, a sua consciência, dá uma cesta, ajuda alguém no trânsito, participa da ação social da igreja, ou para ter alguma paz mental, encenam um ato de amor e caridade. Mas, Senhor, um perfume caro estava encenando para ter, quem sabe, uma boa reputação, um prestígio. Aí o falso discípulo fala em ajudar os pobres, mas, na verdade, nega a mão, né? Nega a ajuda, nega o pão, só encena. Para ir bem nos negócios, declaram-se cristãos. Porque os cristãos, normalmente, ou não, normalmente, são honestos, pagam suas contas em dia. E quem é o empresário, o comerciante que não quer ter bons clientes, né? Mas eu também sou irmão, vamos fazer negócios. Mas o interesse não é a prosperidade do outro, não é ter mais para dividir mais. Olha que Paulo disse que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber, é ter de Deus para distribuir. Mas o falso cristão, ele só ensina. Quem sabe, para ter saúde e prosperidade, diz crer na oração. Mas são capazes de vender o Salvador. E ao prosperarem, deixam o Senhor e o povo de Deus. Pediu tantas orações do povo para a prova, para o exame, para a entrevista, e conseguiu, e trabalhou 1, 2 anos. Depois, agora, alcançou, prosperou, vendeu o Senhor, abandonou o povo de Deus que tantas vezes orou. O falso discípulo, ele tem como marca a enganação, a encenação também. Passam a amar mais o mundo do que sacrificar-se por Cristo. Amam as trevas e fazem isso na prática mesmo negando ou tentando esconder. Vive como que uma meia-fé, e uma meia-fé não existe. Meia-fé é um engano. Sim, queridos, tive que me prender bastante em Judas, porque nesse texto ele é um exemplo, uma ilustração bem contundente do que é um falso discípulo. Alguém que andou com Jesus, mas o coração não era de Jesus. Mas o melhor é a gente olhar para outro personagem, olhar o comportamento dos demais. Mas alguém vai dizer, mas se olhar os demais discípulos, olha, e os outros 11? Diz o texto em Mateus 26, 5 e 6, que todos, deixando Jesus, fugiram. Quando Judas chegou e o beijou com o beijo da traição, e ele identificou a Jesus naquela noite escura, e estavam ali pessoas com porretes e soldados do templo, outras autoridades para prender Jesus. E os outros, o que aconteceu? Marcos 14, 50 diz que deixaram Jesus sozinho, fugiram. E estes não são verdadeiros adoradores? Como é que a gente vai entender isso? A gente tem que diferenciar os outros 11 de Judas. Alguém vai até destacar, mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas o que Pedro fez depois? E o que Judas fez depois? Alguns distintivos do verdadeiro discípulo. O primeiro distintivo que eu quero destacar aqui é a motivação. Judas traiu a Jesus por motivação egoísta, terrível, perniciosa, baixa. Mas os outros fugiram por uma situação assim momentânea, a pressão do momento, fugiram por medo. Um verdadeiro discípulo não é super-homem, ele também vai passar por momentos que vai ter medo, vai passar por apertos, mas ele não vai ficar preso a isso, não vai se acovardar o tempo todo. O verdadeiro discípulo, ele não segue Jesus por circunstâncias, não premeditam fugir, fugiram porque foi uma pressão momentânea, uma fraqueza, não foi premeditado, mas Judas premeditou, trair Jesus por preço.
O verdadeiro discípulo tem como motivação no seu coração crer em Jesus absolutamente como Senhor e Salvador. E ainda que possa fraquejar aqui ou ali, ele não vai ter como marca a sua fraqueza, mas o seu retorno, a sua confiança, a sua perseverança. Aquela foi uma situação extraordinária. Fala a verdade, se você estivesse ali, talvez você se acovardasse, talvez você fosse o primeiro a correr, não é verdade? Uma multidão, à noite, houve até uma ameaça de violência, e Pedro foi lá e logo sacou da sua faca, não era bem uma espada grande, uma faca, cortou a orelha de Malco. Jesus restaurou, livrou, tirou a prova do crime contra Pedro, que poderia ser morto por causa daquilo. Jesus tirou a prova. Mas foi um ato assim, impensado, do momento, na pressão, mas a motivação deles, desses 11, foi seguir a Jesus até a morte, tanto é que todos eles morreram em martírio, à exceção de João, que morreu exilado, certamente idoso, mas exilado. Os demais foram fiéis a Jesus até a morte. Um cravejado de flechas, outro degolado, outro crucificado de cabeça para baixo. O verdadeiro discípulo tem como motivação o Senhor até a morte. O Senhor ser conhecido, ser pregado, ser anunciado. Você é um verdadeiro discípulo? Qual a motivação de você estar aqui, de você ser um cristão? Creio que seja essa, não é verdade? Jesus. Jesus conhecido, Jesus honrado, Jesus anunciado. Jesus elevado como nome sobre todo nome. Ou você é um cristão porque os seus pais foram, ou porque, dentro dos cristãos tem gente tão boa, ou porque você quer casar bem. Digo isso porque eu já conheci pessoas, e uma dessas pessoas já chegou até a dizer: pastor, eu fui para a igreja jovem porque eu queria casar, eu queria uma moça, eu sabia que na igreja ali haveria moças reservadas e guardadas. Conseguiu casar. Mas depois, os desafios da vida a dois, mesmo com uma mulher que segue Jesus, os desafios são grandes. Achou que tinha errado, porque o amor não era o amor por Jesus, nem o amor de Jesus. Era um interesse, a motivação era outra. Sim, queridos, uma característica de um verdadeiro discípulo é a motivação certa. Firmou-se na dureza do seu coração, não voltou atrás. Mateus 27, verso 5, diz que ele não voltou atrás, não abandonou o seu pecado. Se tivesse voltado: Senhor, eu fiz uma coisa terrível, ainda há perdão para mim? Mas ele não fez isso. Estava debaixo do domínio de Satanás. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus não é dominado por Satanás. O tempo todo, só coisas destruidoras. Não. A negação a Cristo e o seu abandono de Jesus, foi uma falha de comportamento, tanto de Judas, quanto de Pedro. Mas Pedro voltou em tempo. Os discípulos voltaram a ver Jesus e o reconheceram e obedeceram quando Jesus disse: olha, fala para eles me encontrarem em tal lugar. Depois fala para eles: olha, vão para a Galileia, vocês me verão. E depois disse: olha, diga para eles ir para o Monte das Oliveiras, me despedirei deles. E eles obedeceram a cada novo mandamento, a cada nova direção de Jesus, porque abandonaram aquela covardia do pecado de fugirem. Mas eles não vão viver com essa marca. O verdadeiro discípulo, ao pecar, retorna ao Senhor, a fim de receber do Senhor o perdão e a purificação. Pode até afastar-se, o verdadeiro discípulo pode até afastar-se por um tempo, por uma pressão de mundo, pressão de alguém, por uma vergonha do seu pecado, pode até afastar-se, mas não se afastará completamente. O Mestre o atrairá com laços de amor, o seu amor o erguerá e o seu perdão o restaurará, porque o verdadeiro discípulo, ele pode cair, mas não vai ficar frustrado,
prostrado, assim diz um dos salmos, e nós cremos absolutamente nisso. Talvez seja essa a história de alguns aqui. Quando Jesus o confronta, ele volta arrependido e volta a servi-lo entre o povo de Deus e no seu reino, e faz isso de uma forma alegre, sem rebeldia e sem justificar os seus erros, mas admite: errei. Outra característica do verdadeiro discípulo que a gente vê é uma devoção extravagante. Você tem uma devoção extravagante por Jesus? Como é que você faz isso? Olha, Maria é esse outro personagem que a gente está olhando agora. Ela demonstrou uma devoção extravagante. O que ela fez foi extravagante, mas não foi exibicionismo. Foi fruto de um coração realmente que ama o Senhor. Ela fez algo extravagante porque o amor e gratidão dela por Jesus era grande, a admiração dela por Jesus era imensa. Devoção extravagante. No verso 3, pegou um frasco de perfume de nardo puro. De repente, você lê esse texto, isso não significou nada para você. Mas quando você vai parar e pesquisar o que é nardo e nardo puro, era uma essência oleosa, caríssima. E aquilo que ela fez, quebrou já o vaso, o vidro, vamos chamar assim, que já era uma coisa excepcional. Quebrou, não poderia ser reaproveitado nem o frasco. E derramou aquele líquido muito precioso nos pés de Jesus. Se você olhar os outros evangelhos, Mateus e Marcos, diz que colocou sobre a cabeça de Jesus. Mas o fato de fazer isso, talvez primeiro nos pés de Jesus, demonstrou ser uma devoção extravagante. Algo lindo, uma cena realmente tocante, impressionante. E ainda foi secar os cabelos, com os seus cabelos, os pés de Jesus. Isso foi algo extravagante. O reconhecimento de Jesus como mestre e como Messias, como Senhor e Salvador. Ele ressuscitara o seu irmão, é verdade, mas não era simplesmente uma troca. Ela fazia aquilo porque ela gostava de viver aos pés de Jesus. Era aos pés de Jesus que ela aprendera as palavras da vida eterna, e ela lhe era muito grata. Uma devoção extravagante por nós, queridos. Hoje é um tempo com o Senhor diário, com a palavra, tempo de oração. Uma devoção extravagante é falar de Jesus quando é oportuno, ou criar oportunidades para falar de Jesus. É falar dele, falar bem dele. Falar de Jesus com ânimo, com alegria. Devoção extravagante é estar com Jesus todos os dias e ter prazer nisso. Não é algo monótono. Talvez seja essa uma característica que precisamos desenvolver muito mais como discípulos verdadeiros de Jesus. Sermos mais extravagantes nesse sentido, estar com Jesus, falar com Ele, parar para ouvi-lo, estar com os irmãos e falar de Jesus. Esses dias, esse tempo que a gente está vivendo, há uma cobrança muito grande por resultados, por produtividade, é uma canseira. As mulheres e mães têm que se dedicar muitas vezes ao trabalho e à casa e a filhos, e os maridos precisam estar mais atentos, porque precisam ser também exemplo de devoção extravagante para os seus filhos, falar de Jesus quando é oportuno, fazer isso intencionalmente ou no momento necessário, ser visto lendo e orando. Devoção extravagante, mas há muita coisa concorrendo com o lugar de Jesus no nosso coração. Estejamos atentos, porque o mundo precisa conhecer verdadeiramente quem são os discípulos de Jesus autênticos. Imagine nesses tempos em que mais guerra acontecendo. Que excelente oportunidade, porém, um desafio muito grande. Que excelente oportunidade de ser igreja verdadeira de Jesus. Dias atrás houve uma entrevista com o pastor Liubomir, que é um pastor e missionário na Ucrânia. Ele ficou assim muito perturbado quando a guerra começou há uns 3 anos atrás, e a igreja não pôde funcionar, e ele ficou assim numa grande crise, e ele deu testemunho de que, então, nessa crise, ele foi colocar o seu coração e derramar diante do Senhor. Ele perguntou: Senhor, e agora? O que vai ser da igreja? E ele entendeu que o Senhor lhe respondia: mas olha só as oportunidades que você tem agora, de falar muito mais para o povo, porque que esperança as pessoas que você
está vendo do seu povo estão tendo? Onde estão colocando a sua esperança? Olha quanta gente com medo, olha quanta gente sem entender que a morte é uma realidade que pode vir por guerra, por doença, por qualquer outra coisa. Agora a oportunidade é de você demonstrar o que é ser o verdadeiro discípulo de Jesus, com uma devoção extravagante, e levar esperança, levar a mensagem de que se vivemos para o Senhor, ótimo, e se morremos é lucro, mas triste daqueles que vivem sem Jesus, sem esperança, tendo a certeza do juízo ao final da sua vida, ao final da história. Uma característica, queridos, interessantíssima nesse texto do verdadeiro discípulo de Jesus é a sua devoção extravagante, a disposição de fazer coisas extraordinárias, grandes, não para a promoção, mas para mostrar devoção, reconhecimento, gratidão e amor por Jesus. E, finalmente, uma devoção humilde. Parece contraditório, parece um paradoxo. Não. Mas, além de uma devoção extravagante, fazer algo grandioso por Jesus, mas fazer isso com um espírito de servo. Devoção humilde. Maria ungiu os pés de Jesus, enxugou com os seus cabelos. Isso aqui é uma demonstração de uma devoção humilde. Se fosse uma pessoa, um falso discípulo, que quisesse aparecer, pegaria então aquele perfume caro, derramaria sobre a cabeça de Jesus e poderia dizer: ô Simão, está vendo, você não fez isso. Eu estou aqui fazendo o que você não fez. Tem um outro texto, com outro anfitrião, com o mesmo nome, mas não é a mesma história. É a outra história em que Jesus foi ungido, lá em Lucas capítulo 7. Simão foi repreendido por Jesus. Simão, você verdadeiramente está me reconhecendo? E você verdadeiramente se reconhece como um pecador? Você está dizendo que essa mulher que está me ungindo aqui na tua casa, você está achando que você é mais puro do que ela, ou que ela é muito mais pecador do que você, ou pecadora que você? Isso é uma outra história, só para ilustrar aqui. Ainda que aquela mulher de Lucas 7 demonstrou uma humildade muito grande, um arrependimento dos seus pecados, Maria aqui demonstrou uma devoção humilde, fez um serviço humilde de um empregado o mais baixo que poderia fazer, mas ela fez. O cabelo daquela mulher, que normalmente era guardado, coberto ou preso, ela, para enxugar os pés de Jesus, como se usa uma toalha, teria que soltá-lo, e raramente uma mulher fazia isso em público. Mas ela se dispôs, ela se rebaixou, ela se humilhou e fez do seu cabelo um objeto para honrar Jesus, para enxugar os seus pés, demonstrando uma disposição humilde, uma devoção por Jesus, a ponto de desejar fazer por Ele, por amor a Ele, o trabalho mais simples e humilde, talvez o mais sujo, que muitos rejeitariam. E ela enxugou os pés com os seus cabelos, e ao fazer assim, ela assumiu a posição mais humilde, para ela simplesmente ser serva no reino de Deus. Ela estava satisfeita. Olha, quantos na cristandade querem o holofote, o brilho, o palco, o louvor, o reconhecimento, as homenagens, estátuas, o busto, o retrato, as gratificações, o mais alto salário. Só de sermos servos no reino de Deus, o servo mais humilde, já é uma grande riqueza. Que os verdadeiros discípulos de Jesus tenham essa disposição, porque há um falso evangelho em que a glória humana está sendo buscada, o destaque e até mesmo a riqueza. Mas o Senhor Jesus conhece os seus. É inevitável, queridos, que os verdadeiros discípulos vacilem, porque os verdadeiros discípulos, ainda assim, são falhos, são pecadores. A igreja é lugar de gente imperfeita, gente pecadora, mas que não abraça o pecado. Há alguns que querem se dizer discípulos de Jesus, que criticam a igreja, saem da igreja e dizem: cheio de hipócritas, aqui não é lugar para mim. Se ele achar uma outra igreja que ele julgue perfeita, não vai ser a igreja perfeita mais, porque ele vai chegar ali com a sua hipocrisia, com o seu pecado, então ele nunca vai achar uma igreja perfeita. Esse pensamento não é meu, você já deve ter ouvido, né? Mas é uma verdade que cabe nos ressaltar. Mas é
é inevitável que os verdadeiros discípulos vacilem, mas ao caírem em pecado, buscarão purificação, diferente dos falsos discípulos. Vejam, esse é um texto muito fácil de guardar. 2 Pedro 2:22. Tudo 2. 2 Pedro 2:22, que descreve uma situação muito triste. Com eles aconteceu o que diz o provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Você vai perceber que nesse capítulo de 2 Pedro, Pedro vai falar sobre os falsos mestres, sobre os falsos cristãos, sobre os falsos discípulos. E os falsos discípulos, com sua hipocrisia, acabam tendo como resultado, em algum momento, eles se sujarem mais do que já eram sujos, ou voltar às suas mesmas práticas, porque verdadeiramente não nasceram de novo. A fé dos verdadeiros discípulos não é temporária, nem circunstancial, mas a fé dos verdadeiros discípulos é uma fé dinâmica, motivada pelo amor ao seu Salvador, motivada e alimentada pela devoção diária, abastecidos da extravagância da relação com Deus, porque a relação com Deus é algo extravagante, não é algo pequeno, porque Deus não se dá por medida pequena, Ele se dá inteiramente, dispensa o seu favor, o seu perdão, o seu amor, a sua mão abençoadora. E o verdadeiro discípulo, ele se fortalece nessa relação extravagante com o Deus eterno. E o discípulo verdadeiro vai, em consequência dessa relação, vai seguir disposto a dar o seu melhor e a servir no reino de Deus, seja em que lugar e em que posto que for, mas vai fazer isso numa entrega sacrificial. A pergunta final, claro, não pode ser outra que não: o que você diz de você? Você é um verdadeiro discípulo ou você não é um verdadeiro discípulo de Jesus? Se alguém se achar em falta, honestamente dizer: eu não tenho sido verdadeiro discípulo, então faça em tempo aqui agora a sua oração e diga: Senhor, me perdoe, eu quero ser de fato um autêntico, um verdadeiro discípulo do Senhor. Cantamos isso: eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Se você quer ser isto verdadeiramente, o Senhor recebe você, Ele ajuda você na sua dificuldade, nas suas falhas, Ele perdoa os seus pecados e Ele segue com você nas lutas, nas tentações, Ele guarda você do maligno. Mas agora, o desejo, a iniciativa, a escolha, a decisão precisa ser feita, ela é pessoal. E você que já é um verdadeiro discípulo, pense se você não pode ser melhor, pense em como você ser um discípulo melhor, pense em desfrutar ainda mais de uma devoção extravagante com Jesus e por Jesus, a fim de que Ele seja melhor honrado. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você a uma oração sincera, objetiva, rápida que seja, mas que ela seja sincera. Diga ao Senhor a sua decisão, a sua escolha, o que você quer dizer para o Senhor nesta hora. Senhor, agradecemos por essa rica oportunidade, quando tomamos a Tua palavra, meditamos nela, nos alimentamos dela e passamos a nossa vista e fé em revista, conforme esses exemplos que vimos na Tua palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Certamente falhamos como Pedro, falhamos como os outros discípulos, em algum momento nos envergonhamos nesse mundo tão crítico, tão zombeteiro. Mas o Senhor nos prova, pela Tua palavra, que o Senhor está disposto a nos ajudar, a nos perdoar e a nos usar. E à medida que nos entregamos, que fazemos como o Salmo 1, nos dedicamos à Tua palavra, meditamos e praticamos, nos fortalecemos e o Senhor é honrado e o Senhor nos usa. Obrigado. Ó Deus, se alguém se identificou como um falso discípulo
e se envergonha disso, sinceramente se arrepende em tempo, Senhor, ajuda essa pessoa. Dá-lhe o amor e o perdão do Senhor, e que unindo-se ao povo de Deus, quem sabe a nossa própria igreja, nessa comunidade simples de fé, que o Senhor abençoe essa vida e fortaleça a igreja no cumprimento da sua missão. Nós rejeitamos e repreendemos toda ação maligna que busca acusar-nos dos nossos pecados e falhas, até mesmo tentar-nos para cairmos e ter do que nos acusar. Nós rejeitamos e repreendemos e dizemos: Senhor Jesus, reina. Espírito Santo, encha a nossa vida. Senhor, dispõe de nós. É assim que oramos. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.